Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito interessante, que é sobre a síndrome do excesso de treinamento, ou em outras palavras, em palavras mais simples, a síndrome do excesso de treinamento. Se eu for usar um termo bem técnico, bem acadêmico aqui, o que a gente basicamente vai ver hoje diz respeito aos mecanismos intramusculares do overtraining. E para tentar simplificar esse termo para as pessoas que não são da área da educação física e nem da área da saúde de uma forma geral entenderem melhor, eu vou tentar simplificar fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que acontece dentro do teu músculo quando você desenvolve a síndrome do overtraining ou quando você desenvolve a síndrome do excesso de treinamento? Simplificando mais ainda, o que é que acontece dentro do teu músculo quando você faz excesso de treinamento cronicamente, tipo durante semanas e meses treinando excessivamente? O que é que acontece dentro do teu músculo? Em primeiro lugar, esse vídeo, essa aula, ela é baseada nesse artigo aqui, que foi publicado numa revista chamada Redox Biology, que é Biologia Redox. Esse artigo foi publicado em 2020 e ele é intitulado Mecanismos Intramusculares do Overtraining, que é exatamente o tema desse vídeo aqui. E eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível para que fique atrativo para as pessoas que se envolvem em treinamento, tanto em treinamento de musculação quanto em treinamento aeróbio, para que elas fiquem vigilantes e não desenvolvam a síndrome do overtraining ou a síndrome do excesso de treinamento. Esse artigo aqui ele foi publicado, foi um artigo de revisão, né? Ele foi publicado por pesquisadores do Canadá e da Suíça e eles avaliaram de uma forma muito elegante o que acontece dentro do nosso músculo quando nós desenvolvemos a síndrome do excesso de treinamento ou a síndrome do overtraining, ou seja, o que é que acontece dentro do nosso músculo quando você faz excesso de treinamento durante semanas e durante meses, né? Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente faz exercício, nós sofremos adaptações musculares, que na verdade aos poucos eu estou mudando esse nome adaptações e falando em ajustes musculares. O ajustes relacionados ao exercício é o termo mais apropriado. Então, quando você faz exercício, você induz adaptações ou ajustes musculares. Pensando no exercício aeróbio, você tem ajustes musculares, né? Por exemplo, você tem aumento tanto do número quanto da densidade mitocondrial, você tem aumento da capilarização muscular, você tem aumento na síntese proteica mitocondrial e você tem, consequentemente, aumento da resistência no músculo, né? Quando você faz treinamento de força, por exemplo, a musculação, você também tem adaptações musculares. Então você tem aí aumento na quantidade de proteínas miofibrilares, você tem aumento na síntese proteica miofibrilar, você tem aumento na força muscular, na hipertrofia muscular, você tem aumento na resistência muscular localizada, você tem alterações na atividade de determinadas enzimas musculares, ou seja, dependendo do tipo de treinamento que você fizer, você vai ter um tipo de adaptação ou ajuste ou outro. Pensando no treinamento aeróbico, não, no treinamento de flexibilidade, que eu praticamente não estudo flexibilidade, você tem alterações específicas que terminam induzindo no aumento da flexibilidade. Mas eu não vou falar muito detalhadamente, porque eu conheço flexibilidade muito superficialmente. Então eu prefiro mais falar sobre exercício aeróbio e força, principalmente a força, que é a minha praia. Então, quando você faz exercício, você tem adaptações musculares específicas daquele tipo de estímulo, daquele tipo de exercício que você faz. E aí você tem um contínuo. Um contínuo é como se fosse uma régua ou uma seta que vocês estão vendo aqui, uma seta para os dois lados, né? Onde desse lado aqui, predominantemente, deixa eu colocar a canetinha aqui, esqueci de colocar, onde desse lado aqui, você tem predominantemente estímulos de resistência. E aqui eu não estou me referindo à resistência muscular localizada não, tá? Eu estou me referindo à resistência cardiorrespiratória mesmo. Aqui é exercício aeróbio puro. Só que na medida que você vai caminhando para esse lado do contínuo, vamos pensar como se isso aqui fosse uma régua, você vai diminuindo o estímulo de resistência e aumentando o estímulo de força. De forma que quando você chega nesse outro espectro aqui,
né, extremo do contínuo, você está praticamente só oferecendo estímulo de força muscular pura aqui. Nada de resistência cardiorrespiratória e praticamente nada de resistência muscular localizada, né? Se a gente for pensar aqui no meio termo aqui, você está dando um estímulo que pende para o lado da resistência, mas também que pende para o lado da força. Então, dependendo de onde você estiver aqui no teu processo de treinamento, você pode pender mais para o lado de cá, né, dando estímulos mais específicos de resistência, ou pender mais para o lado de cá, dando estímulos mais de força. Aqui você tem a manifestação da força pura, né? Tipo levantamento de peso, né? A musculação ela fica mais ou menos por aqui, né? Quando a gente pensa num espectro aí de 15, 12, 8 RM, 6 RM por aí, tá? Então, como eu tinha falado para vocês lá no início, quando você faz exercício, você tem adaptações musculares. Dependendo desse tipo de exercício que você faz, se for aeróbio, se for força, você vai ter um tipo de adaptação muscular ou outra. Só que veja, é importante dizer que, assim como o exercício ele é importante para você ter adaptações musculares, a recuperação, o processo de recuperação pós-exercício, ele também é importante para potencializar, não só potencializar, mas para induzir mesmo adaptações metabólicas e estruturais dentro do músculo. Então é sempre assim, ó, exercício, recuperação, exercício, recuperação, exercício, recuperação. Quando você só faz exercício, 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 esperando ter essas adaptações aqui e não dando a recuperação pós-exercício adequada, essas adaptações metabólicas e estruturais que acontecem dentro do músculo, elas ficam comprometidas, ou seja, fica comprometida o ganho de força, fica comprometido o ganho de resistência muscular localizada, o ganho de massa muscular, fica comprometido a resistência cardiorrespiratória, fica comprometido até a captação de glicose pelo músculo, fica comprometida a capilarização muscular, a atividade enzimática no músculo, a síntese proteica, tanto mitocondrial quanto a síntese proteica miofibrilar, ou seja, sempre tem que ter esses dois aqui na equação, exercício e recuperação. Então, se você dá a recuperação pós-exercício adequada, você tem as adaptações adequadas. Se você começa a pecar nesse ponto aqui, essas adaptações aqui elas são comprometidas e muitas vezes comprometidas seriamente, tá? Então, quando a gente fala em prescrição de treinamento para aumentar, por exemplo, a resistência muscular, a força, dentre outras adaptações musculares, essa prescrição de treinamento ela tem que ser feita da forma mais adequada possível, ou seja, manipulando as variáveis de treinamento da forma mais adequada possível para te dar a resposta que você quer. E essas variáveis de treinamento, elas dizem respeito à carga, a número de séries, a número de exercícios, repetições, tempo de intervalo entre as séries, ordem dos exercícios, velocidade de execução entre as séries, dentre outros, tá? E mais uma vez, sempre quando você dá o estímulo, tem que haver a recuperação. Se você não dá a recuperação adequada, você entra em fadiga. Aliás, na verdade, esse desenhozinho que eu coloquei aqui, esse organogramazinho que eu coloquei aqui é o seguinte. Você dá a fadiga, entende? Você dá a fadiga do exercício, você deu lá o estímulo, você fadigou, você tem que ter recuperação. Recuperou? Vai para o exercício novo, vai dar fadiga. Fadigou? Recuperação. Então é sempre assim, ó. Ou seja, uma seta onde você vai dar fadiga para recuperação, mas você também vai dar recuperação para a fadiga, tá? Então recuperou, vai dar outro estímulo novo, vai fadigar de novo. Fadigou, recuperação. E assim vai. É para ser assim. Mais uma vez, quando você pende aqui, as adaptações que você deseja, elas são comprometidas. O problema da recuperação, e que muita gente termina desenvolvendo a síndrome do overtraining, é o seguinte: quanto de recuperação entre as sessões de treino e competições eu preciso dar? Eu estou falando sempre de treino, né? Mas tem as competições. Quando a gente pensa no contexto do atleta, tem as competições. E competição, ela vale como estímulo. E ela, inclusive, é um estímulo bem estressante, né? Inclusive mental, porque tem a torcida e tudo mais. E aí vai a pergunta: quanto de recuperação tem que dar? Eu dei um estímulo hoje. Quando é que eu vou estar recuperado para o próximo estímulo? Daqui a um dia, 24 horas? Eu preciso de 2, 3, 10 dias?
essa recuperação, esse tempo de recuperação, ela depende da magnitude do estímulo. E a magnitude do estímulo, ela diz respeito tanto à duração, quanto ao volume e quanto à intensidade do treinamento. Dependendo da magnitude desse estímulo, o tempo de recuperação ele pode ser bem curto, tipo 24 horas. No dia seguinte você já pode estimular o músculo novamente. Ou mais de 24 horas. Pode ser 48, pode ser 72, pode ser 10 dias. Depende da magnitude do estímulo. Quem fala detalhadamente isso é um profissional de educação física quando estiver prescrevendo o teu treinamento. Dependendo do estímulo, ele vai dizer se dentro de 48 horas, 72 horas, você vai estar recuperado de acordo com aquele estímulo que ele deu, tá? É porque tem muito detalhe aí que não dá para abordar por aqui, tá? Eu tenho que fazer com que esse vídeo fique o mais curto possível. Então, vamos lá. Quando você induz uma fadiga, a fadiga proveniente dos treinos, juntamente com uma recuperação inadequada, o que não é desejável para alcançar os objetivos que você quer, você tem queda no desempenho. Se a gente for pensar na musculação, o primeiro sintoma da síndrome do overtraining, da síndrome do excesso de treinamento, é a queda na força. Então a carga que tu pegava tranquilamente e fazia os exercícios lá tranquilamente, você não consegue mais pegar aquela carga. Você vai ter que diminuir, e não é uma diminuição pequena não, é uma diminuição abrupta. Por que está acontecendo isso? Porque você está dando um estímulo de treino, você está fadigando com aquele estímulo, e é para fadigar, só que você está dando a recuperação inadequada. Entende? Como a recuperação está muito inadequada, você começa a desenvolver overtraining. E o primeiro sintoma é a queda no desempenho. E a queda no desempenho, ela compromete os teus resultados, como por exemplo, a hipertrofia muscular. Porque tu vai treinar menos intenso, pode ser inclusive, e a grande probabilidade disso, que você tenha que parar de treinar por algumas semanas. A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Então, quando eu junto a fadiga proveniente dos treinos com a recuperação inadequada, eu desenvolvo um quadro chamado de overaging. Overaging é um quadro que ele vem antes do overtraining. É como se fosse assim um avisozinho que o corpo lhe dá, dizendo assim, ó, eu estou muito fadigado, fora do normal. A gente tem que dar uma maneirada aí, dar uma parada aí, para que eu volte a me restabelecer e aí você volte a dar o estímulo apropriadamente. Mas também quando você voltar a dar o estímulo, me deixa recuperar um pouquinho. É mais ou menos isso que o teu organismo fala para você. Se quando você entra no overaging, você promove a recuperação adequada, você promove um tempo ali, algum tempo parado, dias ou até semanas parado, aí você volta ao teu estado normal de desempenho e você pode voltar a treinar. Caso você seja um cara teimoso e você insista em dar mais estímulo com recuperação inadequada, você sai do overaging para a síndrome do overtraining. E aqui, velho, o bicho pega. Aqui você desenvolveu a síndrome do excesso de treinamento. E deixa eu te dar uma notícia ruim. Nem tu parando por mais de 2 meses vai adiantar. Se você desenvolveu a síndrome do overtraining, você tem que parar por mais de 3 meses. Vai ser mais ou menos por aí. E o estrago, ele não é só a nível muscular, não. É a nível sistêmico, a gente vai ver. E se tu não parar, não tem nem como se tu não parar. Você vai ser obrigado a parar, que não tem condições mais de você treinar. Você se sente fadigado. Então, veja, se o teu corpo deu o sinal do overaging, que é um estágiozinho antes do overtraining, dê uma paradinha. O que pode ser o overaging? O overaging pode ser uma lesãozinha que aconteceu, tá sentindo uma fadigazinha, dá uma paradinha. Ou então continua treinando, mas dá uma recuperação adequada. Alguma coisa tem que ser feita para que você não entre aqui, tá? Então, quando você entra no overaging, você precisa de dias a semanas de recuperação. Então pode ser que seja uma semana, pode ser que seja 15 dias, 3 semanas, talvez no máximo um mês ali, você vai se recuperar, você volta e volta a treinar, tá? Inclusive volta a treinar intenso. O problema do overtraining não é o cara que treina intenso, o problema é que o cara treina intenso, mas ele não dá a recuperação apropriada. Aí o organismo ele não consegue se recuperar. Então é sempre assim, tu fadigou, só que antes de tu se recuperar, tu desce outro estímulo fadigante. Então é sempre que teu desempenho está caindo o tempo todo. Fora a quantidade absurda de
adaptações, ajustes negativos, sistêmicos que tu causa para o teu corpo. Então, quando você entra no overreach e dá dias a semana de recuperação, você se recupera e você tem aumento do desempenho, pode voltar a treinar tranquilamente. Caso você não dê a recuperação adequada, caso você não pare por dias ou semanas, você desenvolve a síndrome do overtraining. Dá só uma olhadinha aí na quantidade. Eu coloquei só alguns aqui, tanto que eu peguei dos artigos quanto os que me vieram na cabeça, tá? Veja aí a quantidade de sintomas do overtraining. E esses sintomas, muitas vezes, eles são disfarçados. Muitas vezes você vai no médico e ele não vai te dar o diagnóstico de overtraining, porque o médico não conhece essas coisas. Ele vai achar que, por exemplo, se você tiver uma lesão musculoesquelética, ele vai tratar como se fosse uma lesão. Ele não vai entender que aquilo é de excesso de treinamento. Entende? Então vamos lá. O primeiro sintoma do overtraining, você tem uma perda persistente de desempenho, mesmo com mais de 2 meses de recuperação. Mesmo que você tenha parado de treinar por mais de 2 meses, 2 meses e meio, mesmo assim você ainda está com queda de desempenho. É o primeiro sintoma, o sintoma clássico do overtraining. Você tem alterações no humor, inclusive você pode desenvolver sintomas depressivos. Isso é bem verificado, inclusive em atletas. Você tem ausência de sintomas diagnósticos para outras possíveis causas da queda do desempenho. Veja, você tem a queda no desempenho e você não tem outros sintomas, diagnósticos, enfim, tem uma certa ausência de sintomas ali, diagnósticos para outras possíveis causas da queda de desempenho, tá? Você tem alterações na imunidade, tua imunidade cai, inclusive há um aumento na incidência de infecções do trato respiratório superior, ou seja, gripes e resfriados, né? Porque tua imunidade cai bastante. Você tem alterações na relação testosterona-cortisol. Como assim? Testosterona é hormônio anabólico, cortisol é hormônio catabólico. É para a testosterona estar num nível acima do nível do cortisol. O que acontece? Quando eu falo em alteração na relação testosterona-cortisol, eu não estou querendo dizer que o cortisol vai estar necessariamente acima da testosterona. O que eu estou querendo dizer, está aqui testosterona, está aqui cortisol. É que a testosterona vai diminuir mais um pouco e o cortisol vai aumentar um pouco mais. Entendeu? Então você tem alterações nessa relação testosterona-cortisol, o que altera o teu ambiente anabólico e evidentemente compromete os teus resultados, por exemplo, na hipertrofia, se é o que você deseja no treinamento, né? Você tem alterações no apetite, e essas alterações no apetite são tanto para mais quanto para menos, então pode ser que você tenha queda no apetite, né? Ausência de fome, ou que você tenha uma fome fora do normal. Então você tem alterações no apetite porque você tem uma desregulação tanto no hormônio da grelina, que é um hormônio secretado pelo estômago, que é conhecido como hormônio da fome, quanto no hormônio leptina, que é um hormônio liberado pelo tecido adiposo, que é conhecido como hormônio da saciedade. Então você libera menos leptina e mais grelina, né? Ou melhor, você desregula essa relação, né? Pode ser que você aumente a grelina e diminua a leptina, aí você sente mais fome. Pode ser que aconteça o contrário, você sinta menos fome. Pode ser que a leptina esteja acima da grelina e você sinta menos fome. Você tem prejuízos no sono, você desenvolve ali alguns distúrbios do sono. Começa a ter, por exemplo, microdespertares durante a noite, mais microdespertares do que o normal, ou seja, você fica com sono fracionado, isso faz com que você acorde quebrado no dia seguinte, inclusive compromete o teu processo de recuperação, tá? E claro, você aumenta a incidência de lesões musculoesqueléticas, aí vem lesão no ombro, lesão no cotovelo, lesão no joelho, no quadril, no tornozelo. Claro que você não vai lesionar todas essas articulações, mas é comum pessoas que desenvolveram síndrome do overtraining terem uma incidência maior de lesões musculoesqueléticas exatamente pelo uso excessivo dessas articulações. Então, se você usa, por exemplo, você treina musculação, há uma chance bem aumentada de você lesionar o ombro. O ombro é muito utilizado nas sessões de treinamento, né? Muitas vezes excessivamente
utilizado. O cotovelo também. Se você é um corredor, é possível que você tenha lesões musculoesqueléticas na região do quadril, na região do joelho, na região do cotovelo, do tornozelo. Então, dependendo da modalidade, do tipo de estímulo que você dá, as lesões elas são específicas, àquelas articulações utilizadas, tá? E aí eu tenho um desenho aqui que eu extraí do próprio artigo, mostrando os mecanismos intramusculares da síndrome do overtraining, ou seja, o que é que acontece dentro do teu músculo que faz com que você desenvolva a síndrome do excesso de treinamento. Você tem vários mecanismos associados aqui. Você tem a queda no glicogênio muscular, você tem dano na membrana, né, dano muscular, você tem disfunção mitocondrial, o que compromete a capacidade do teu músculo gerar energia, essa capacidade ela fica comprometida. Você tem aumento das EROs, que são as espécies reativas de oxigênio, o que gera estresse oxidativo, o que termina aumentando também algumas citocinas inflamatórias, fazendo com que haja um processo de inflamação crônica no teu músculo. Esses mecanismos eles atuam em conjunto. Olha aqui, ó, o dano muscular ele induz um efluxo maior de creatina quinase, que é um indicador de dano muscular, né? Então você tem uma série de mecanismos que atuam em conjunto, fazendo com que você tenha queda no desempenho muscular quando você está com a síndrome do overtraining. Então tem várias hipóteses para a síndrome do overtraining, né? E quando eu digo assim, tem várias hipóteses, eu não estou querendo dizer que uma está certa, a outra está errada, ou que só tem uma correta. São várias e que tudo indica que acontece tudo aquilo ali ao mesmo tempo. Então você tem a hipótese do glicogênio. O que a hipótese do glicogênio mostra? Que a depleção de glicogênio, o glicogênio é um carboidrato que é acumulado dentro dos teus músculos e no fígado, tá? Esse glicogênio ele é utilizado quando você faz exercício aeróbio de força. Quando você depleta esses estoques de glicogênio, você não tem energia suficiente para treinar, então você tem queda de desempenho. Quando o indivíduo está com overtraining, você tem quase que uma depleção crônica de glicogênio, o que explica também a queda crônica de desempenho. Então você não consegue realizar o exercício mais naquela mesma intensidade que você fazia, porque você está com o glicogênio depletado. Fazendo uma analogia aqui, é como se você tivesse com o tanque do carro vazio querendo fazer uma viagem de Recife para Caruaru. É complicado. É complicado. Você não está com energia suficiente para isso. Tem a hipótese do dano muscular. O que é que essa hipótese fala? Quando você treina e você treina intenso, você gera dano muscular. Isso é uma resposta normal do treinamento, principalmente quando a gente pensa no treinamento excêntrico, especificamente falando em treinamento de força, tá? Quando você gera esse dano, você precisa passar pelo processo de recuperação. O que acontece assim, ó, você gerou o dano, tá, da fibra muscular aqui em repouso, ó, você gerou microtrauma nessa fibra, tá aqui a fibra lesionada, microlesionada. Aí você tem a participação das células satélites que vão migrar para essa região microlesionada na fibra, né, e vão induzir um processo de recuperação. Né? Essa fibra ela se recupera mais forte e um pouquinho mais hipertrofiada, ou seja, com a área de secção transversa um pouco maior. Só que quando esse processo de recuperação ele não é oferecido, já falei isso várias vezes, né? Você tem a instalação do overtraining, tá? E pessoas que já desenvolveram a síndrome do overtraining, elas têm um dano muscular meio que crônico. O músculo ele está microlesionado e todo esse processo que eu estou mostrando aqui, ele não acontece mais de uma forma eficiente, ele acontece de uma forma muito demorada. Vai acontecer, mas de uma forma muito demorada. Isso aqui foi comprometido, tá? E por isso, por exemplo, você não consegue gerar mais a mesma quantidade de força. Por isso também você está perdendo massa muscular quando você está com overtraining. Nós temos a hipótese da inflamação, né? A inflamação é um outro mecanismo associado ao overtraining. Aí você tem dois tipos de inflamação. Você tem a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, você gerou aquela inflamação ali em poucos dias,
aquela inflamação é recuperada, né? É resolvida. E você tem inflamação crônica. A inflamação crônica ela é de longo prazo. Ela já passa semanas, ou meses, ou até anos. Por exemplo, a inflamação crônica, ela está associada, ela causa diminuição na função muscular. A inflamação crônica, ela é muito presente na obesidade, na diabetes do tipo 2, né? Vocês já ouviram falar isso? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? A obesidade, por exemplo, ela gera um tipo de inflamação crônica de baixo grau. E isso diminui a função muscular. Como assim? O músculo deixa de funcionar? Não, mas você, por exemplo, uma das funções musculares é a produção de força. Por exemplo, obesos e diabéticos, em média, têm menos força do que pessoas que não são obesas e diabéticas. Exatamente por isso, porque a inflamação crônica termina comprometendo a capacidade do músculo de produzir força de forma apropriada, porque essa inflamação crônica diminui a função muscular. E a inflamação crônica, ela está presente na síndrome do overtraining, fazendo com que haja diminuição da função muscular. Por isso também que você não consegue gerar mais a mesma quantidade de força que você gerava antes. Tá? A outra teoria, que não é eu estou com essa palavra teoria na cabeça, mas não é teoria, é hipótese, que não é hipótese também, né? O nome é hipótese mesmo, mas não é hipótese, é porque isso acontece mesmo, tá? O outro mecanismo, o nome mais apropriado é esse. O outro mecanismo associado ao overtraining é o estresse oxidativo. É assim, funciona assim. O estresse oxidativo é legal explicar, é assim. Quando tu está com overtraining, esse quadro de overtraining, ele gera um estresse oxidativo. Esse quadro de overtraining, ele causa também um desequilíbrio no estado redox intramuscular, que causa também o estresse oxidativo. Veja, esse desequilíbrio no estado redox intramuscular, que leva ao estresse oxidativo, também influencia nos sinais inflamatórios, manda sinais inflamatórios para o teu músculo. Ou seja, gera um processo inflamatório ali, que faz com que você tenha repercussões negativas na produção de força e desempenho no exercício. Vê que cascata. O overtraining leva ao estresse oxidativo, o desequilíbrio no estado redox intramuscular gerado pelo overtraining termina potencializando esse estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, né? Na verdade, esse desequilíbrio no estado redox intramuscular é o estresse oxidativo. Ele gera um estado inflamatório, ou seja, você tem aumento de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, resistina, dentre outras citocinas. E esse sinal inflamatório, essa inflamação crônica de baixo grau, compromete a tua produção de força e desempenho no exercício. Você não consegue mais produzir, mais uma vez, você não consegue mais produzir a mesma quantidade de força que você produzia antes. Né? Você tem queda no desempenho. E, continuando sobre o estresse oxidativo, sobre esses mecanismos, o exercício excessivo feito de forma crônica, ele aumenta a quantidade de espécies reativas de oxigênio, que são as zeros. Quando tu aumenta as zeros, tu aumenta o estresse oxidativo e isso leva a fadiga muscular e recuperação pós-exercício prejudicada. Consequentemente, tu fica com aquela sensação de fadiga, de cansaço. Mesmo depois de uma noite de sono, você se sente fadigado, como se não tivesse sido recuperado. Mesmo sem treinar durante algum tempo, você se sente como se tivesse cansado, fadigado, como se tivesse feito um treino bem forte, bem fadigante, pouco tempo antes, poucos minutos antes, poucas horas antes. Né? Então, aqui a gente tem uma figurinha como se fosse um relógio, funciona assim. Ó. Aqui eu tenho o músculo relaxado, né? Atividade antioxidante legal, aqui o músculo relaxado. Aqui eu tenho a dose de exercício ótima para o equilíbrio redox. Né? Aqui eu não estou em estresse oxidativo, está tudo tranquilo aqui, é o ideal. Só que quando eu começo a fazer exercício em excesso, esse ponteirozinho ele começa a sair daqui e ele vai descendo. Ó. Ele vai descendo e aqui eu começo a desenvolver uma fadiga induzida por exercício, uma fadiga meio fora do normal. Se eu dou a recuperação adequada, eu volto para cá. E aí eu dou de novo outro estresse. E aí eu volto para cá porque dou a recuperação adequada. Se quando eu chegar aqui,
com o estado de fadiga induzida por exercício, eu não der a recuperação adequada e for dar mais estímulo de exercício e excessivo, o que é que vai acontecer? Eu vou desenvolver overtraining. Aqui eu tenho um estado de estresse oxidativo bem elevado, com todos aqueles mecanismos que eu mostrei para vocês. Aumento nas espécies reativas de oxigênio, né? E por aí vai. Um outro mecanismo associado à síndrome do overtraining é a disfunção mitocondrial. Mitocôndrias são organelas, é como se fosse um órgãozinho que tem dentro da tua célula. A função principal da mitocôndria é produzir energia. Fazendo analogia aqui, é como se a mitocôndria ela fosse a usina da tua célula. Ela produz energia para que você possa fazer todas as suas funções normais, inclusive movimento, exercício físico. Quando você entra num quadro de overtraining, você reduz a capacidade mitocondrial, ou seja, você reduz a capacidade da mitocôndria trabalhar, dela fazer sua principal função, ou seja, produzir energia. É por isso que você tem queda no desempenho, você não consegue mais fazer aquele exercício. A tua organelazinha responsável pela produção de energia está disfuncional. É por isso que você sente também aquele cansaço, aquela fadiga, porque a tua usinazinha da célula ela está disfuncional, você não está mais fabricando a mesma quantidade de energia. E aí, vamos lá. Quais são os pontos importantes para eu prevenir o overtraining? O que é que eu tenho que fazer para não desenvolver a síndrome do overtraining? Várias coisas. Primeiro, planeje cuidadosamente o treinamento. Quem é que vai planejar teu treinamento? Não é você, se você não for da educação física, é o profissional da educação física. Porque quando ele planeja o treino, ele não só diz qual exercício você tem que fazer. Ele diz, você tem que fazer esse e esse exercício, mas você só vai voltar a fazer essa sessão aqui em tal dia, porque eu preciso também te dar recuperação. Então não é pauleiro o tempo todo não. Entendeu? Não é treinar de segunda a sábado ou de domingo a domingo, pauleiro o tempo todo, que isso vai dar problema. Então, planejar cuidadosamente o treinamento. Planejar cuidadosamente o treinamento significa manipular as variáveis de treinamento da forma mais apropriada para você ter resultados positivos e não negativos. O exercício ele também promove resultados negativos, se você não souber manipular as variáveis de treinamento. Um desses resultados negativos é a síndrome do overtraining, com todos aqueles prejuízos que vem acompanhado pelo overtraining, inclusive lesões musculoesqueléticas. Em segundo lugar, evite aumentos abruptos nas cargas de treinamento, ou seja, o aumento ele tem que ser gradual, muito gradual. Se você faz um aumento muito abrupto, você não dá chance do teu organismo se recuperar da forma apropriada. Quando eu falo do teu organismo se recuperar da forma apropriada, eu estou me referindo a vários sistemas, inclusive articulações, né? Sistema hormonal e por aí vai, sistema imunológico e por aí vai. Faça um monitoramento adequado da ingestão dietética. Isso quem vai fazer bem apropriadamente é o nutricionista, tá? Por quê? Veja, se tu treina intenso, vamos supor que você treina, você está treinando intenso, está treinando bem direitinho, você até promove a recuperação adequada, mas sua alimentação é uma porcaria. Você não está se alimentando apropriadamente. Isso é um fator de risco para desenvolver overtraining. Agora imagine, você está treinando bem intenso, você leva o organismo à fadiga, você não dá a recuperação adequada e nem está se alimentando direito. Pode ter certeza, é a receita certa para você desenvolver overtraining. Monitore competições frequentes. Como assim? Claro que esse caso, se você for atleta, tá? Competições muito frequentes podem induzir overtraining. Por quê? Veja, competição é um estímulo extremamente estressante. Não só sob o ponto de vista físico, porque você vai dar tudo de si na tua capacidade física lá, você vai levar o teu organismo ao limite, mas também é um tipo de estresse mental e emocional, porque tem as torcidas. É aquele negócio, treino é treino, jogo é jogo, entendeu? Tu pode treinar como for, na hora do jogo pode acontecer alguma besteira porque você fica tenso, porque tem a cobrança da torcida e por aí vai. Então monitore competições frequentes, porque se essas competições estiverem muito frequentes, se elas estiverem com um espaçamento muito curto entre elas, isso é um fator de risco para desenvolver overtraining. Eu não estou dizendo que você vai desenvolver, estou dizendo que aumentam as chances, né? Porque está pecando aí no processo de recuperação. E permita a recuperação pós-exercício adequada. Né? É o que eu falei o tempo todo aqui desde o final, desde o começo do vídeo.
promova a recuperação pós-exercício adequado. Entenda, a recuperação pós-exercício, o processo de recuperação, ele é tão importante quanto o estímulo do exercício. Se você julgar que o exercício é mais importante do que o processo de recuperação, você é um forte candidato para desenvolver a síndrome do overtraining. Ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, muito obrigado e até mais.